Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 5 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ora, eu vos digo que aquele que der testemunho de mim diante dos homens, dele o Filho do Homem dará testemunho diante dos anjos de Deus. Lucas 12, 8. Meta do mês: desenvolver o amor e a justiça na construção da paz. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do ser humano na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado encontrarão graças diante do Senhor. Paulo, apóstolo, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: benevolência com os defeitos alheios, fuja da maledicência e da intriga. Sugestão para a sua prece diária: prece pelos ateus e descrentes. Bondoso Jesus, nós colocamos em tuas mãos todos os nossos irmãos que perderam a fé, todos os nossos irmãos descrentes, desesperançosos, que o seu amor possa os envolver, dando-lhes esclarecimentos, acolhendo-os, para que sintam o teu evangelho envolvendo-os. Olhe também por nós, Jesus, que nós nunca percamos a fé em ti. Mantenha-nos, Jesus, sintonizados, amparados, que tenhamos forças e condições de nos manter ligado a ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje é dia do tratamento espiritual. A partir das 8 horas da noite, estaremos apostos em nossa casa espírita. Nós queremos lembrar aos amigos que é importante chegar um pouquinho mais cedo, porque 5 para as 8, o portão de nossa casa será fechado. Lembremos também da importância de cultivar durante o dia ambientes íntimos de alegria, de paz, expulsando de nós todos os momentos de intrigas, de brigas, de discussões que não vão trazer proveito para nós. Evitar também os alimentos fortes que vão dificultar a digestão. Então, alimentar-se mais de alimentos leves, de alimentos que vão favorecer a harmonia íntima. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Não bastará dizer. Não bastará clamar Senhor, Senhor, para atravessarmos vitoriosamente as portas da iluminação espiritual para a vida eterna. Muitos clamam pela proteção do Mestre em lágrimas de amargosa compulsão, mas não lhe aceitam os desígnios salvadores. Esperam pelo benfeitor divino à maneira de crianças caprichosas, tocadas de viciosas exigências. Muitos apelam para Jesus, reclamando-lhe socorro e assistência, declarando-se extenuados pelas pequenas lutas que lhes
couberam no mundo. Entretanto, são cegos para os fardos pesados, que os vizinhos suportam heroicamente e incapazes de oferecer a mais leve migalha de cooperação ao próximo sofredor. Muitos repetem o nome do amigo celeste não para materializar-lhe os princípios sublimes no mundo, mas para conquistarem destacado lugar no banquete da dominação humana. Muitos se reportam ao mestre da cruz, rogando-lhe refúgio entre os anjos. Todavia, conservam-se em plena fuga ao serviço que o céu lhes conferiu, entre as criaturas na terra, para soerguimento da humanidade. O problema da redenção não está situado em nossos lábios, mas, acima de tudo, em nosso coração e em nossos braços, que devemos mobilizar a serviço dos outros e em favor de nós mesmos. Apliquemo-nos, pois, à ação permanente do bem e convictos de que a cada um será dado segundo as próprias obras. Procuremos a nossa posição de servidores no abençoado campo do Espiritismo, que nos oferece recursos sublimes à sementeira de nossa felicidade imortal. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, dezembro de 1955, e também no livro Reconforto, da editora GEEM, capítulo 9. Não basta dizer Senhor, Senhor. É importante, meus amigos, nós avançarmos na proposta do Evangelho do Cristo. E como que se dá esse entrelaçamento nosso com o Cristo? Por meio da prática do Evangelho de Jesus. O Evangelho de nosso Senhor nos aponta as diretrizes necessárias para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso melhoramento. E nós vamos buscar no dia a dia da nossa existência as forças necessárias para nos mantermos ligados a Jesus. E como a mensagem de Emmanuel nos chama a atenção, que muitas vezes nós ficamos só na fala, clamando proteção, mas nós não nos esforçamos para nos melhorar. Nós queremos a cura, mas a gente não se esforça por curar-se. Olha, eu quero emagrecer, mas a gente não se esforça para disciplinar-se na alimentação. Eu quero isso, quero aquilo outro, mas a gente não se esforça. Então, nós temos que buscar a base que é o Cristo. E o que o Cristo nos disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, que devemos fazer o bem, acolher a pessoa que está doente, dar assistência à pessoa que está sem roupa, que é a pessoa que está com fome, a pessoa que está com sede, a pessoa que está presa, estar sempre ativo no serviço do bem. Se nós não estamos fazendo isso, então nós não estamos cumprindo o Evangelho do Cristo. O Evangelho é bem claro que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então, Jesus em nenhum momento exigiu de nós ou nos mandou massacrar as pessoas, oprimir as pessoas, desamparar as pessoas. Não. Não cabe a nós, não cabe a José, não cabe a ninguém julgar a pessoa sobre o proceder dela. Nós não sabemos os motivos que levaram um pai de família a estar pedindo alimento para a sua família.
Nós não sabemos, então nós não podemos fazer juízo sobre essas atitudes. Então nós temos que buscar sempre basear a nossa fala, a nossa ação, a nossa mudança de vida no Evangelho do Cristo. E aí, buscando o exemplo de Jesus. Por que o exemplo do Cristo? Porque é o que Jesus fez. Jesus vivia entre quem? Entre a alta sociedade da época, nos templos. Jesus vivia entre os pobres, entre aqueles que precisavam de auxílio. Ele mesmo disse: são os doentes que precisam de médico, os sadios já estão curados. Então, Jesus busca auxílio das prostitutas, Jesus busca auxiliar os leprosos, os doentes, os loucos endemoniados, os pescadores, os cobradores de impostos. Eram essas as pessoas seguidoras do Cristo. E era para essas pessoas que Jesus trazia a palavra de Deus. Por quê? Eles estavam mais abertos aos ensinamentos do Cristo. O pessoal do templo, eles já sabiam tudo. Eles não aceitavam modificações. E aí é isso que o Evangelho do Cristo nos traz: a fraternidade, a caridade, a compaixão, a indulgência, a misericórdia. Façamos então, meus amigos, prece e mantemos-nos unidos a Cristo durante o dia. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós agradecemos os ensinos desta manhã. Que consigamos, Jesus, nos mantermos ligados a Ti o mais tempo possível durante o dia, não perdendo a ligação por meio das intrigas, das revoltas, das mágoas. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.